Nossa reflexão de hoje está no Salmo 30. Salmo 30. Eu vou ler o Salmo inteiro, Salmo 30. Ele diz assim: ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus. Eu te darei graças para sempre. A vida é uma escola, você concorda? A vida é uma escola. Eu acredito que em algum momento eu e você já usamos essa frase. Em algum momento a gente já falou para alguém ou até falou para si mesmo. A vida é uma escola. E por que a gente usa essa expressão? Porque a gente acredita que as experiências que vivemos ao longo da vida, principalmente as negativas, de alguma forma nos ensinam uma lição. É um momento de solidão que nos ensina a ser mais presente na vida dos outros, que a gente sentiu na pele o que é ficar sozinho. É um momento de escassez, um momento de necessidade, que ensina a gente a ser mais solidário, porque quando você sente na pele o que é não ter, o que é necessário na mesa, você sabe o que é a dor do estômago, então você olha para o próximo. É um acidente de trânsito que nos ensina a dirigir mais devagar, a ser mais prudente. Nós que já dirigimos muito por essas estradas aí, né, João? Sabemos bem disso. É a perda de um bem que nos ensina a sermos mais cuidadosos com as coisas, a fim de que a gente permaneça com essas coisas por mais tempo. É a perda de um ente querido, que nos ensina a gastarmos mais tempo com as pessoas que a gente ama. Então, de fato, a vida é uma escola. O dia a dia da vida é uma escola. E eu penso que essa foi a percepção do salmista Davi ao escrever o Salmo 30. E eu penso também, irmãos e irmãs, que as experiências dramáticas pelas quais ele passou, fizeram Davi aprender algumas lições que foram justamente transformadas em poesia no salmo que nós acabamos de ler. E é sobre essas lições que eu quero refletir com você
nessa noite. E a primeira lição é a seguinte: a nossa vida depende única e exclusivamente de Deus. Essa é a primeira lição. A nossa vida depende única e exclusivamente de Deus. E aí, se você tiver com a Bíblia aberta, eu vou lá para o versos 6 e 7. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, Tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois Tu escondeste de mim, Tu te escondeste de mim, e eu fiquei com medo. Davi chegou a um momento da sua vida em que ele se cercou de tantas garantias, de tantas proteções, que ele ficou seguro de si mesmo, pensando que nada podia abalar essa segurança na sua vida. E aí bastou uma aflição permitida por Deus para Davi perceber que as suas proteções não valiam nada e que, na verdade, ele era única e exclusivamente dependente de Deus. Irmãos e irmãs, quantas pessoas nos nossos dias se cercam de garantias pensando que suas garantias os deixarão seguros? Quantas pessoas hoje em dia colocam a sua confiança no dinheiro que possuem, nos bens que conquistaram, na profissão que exercem, na saúde do seu corpo que pensam ser inabalável? Quantos hoje em dia colocam a sua confiança no seu cônjuge, no seu marido, na sua esposa? Quantos colocam a sua confiança no pai e na mãe? Quantos colocam a sua confiança na estabilidade do país? E aí, quando essas proteções falham, essas pessoas percebem o quanto elas estavam equivocadas. Eu acho que todo mundo que está aqui, tirando as crianças, lembram, se eu não estiver enganado, me corrijam se o nome estiver errado, do plano Collor, em que todo mundo que tinha poupança ficou sem ela. Todo mundo que tinha reserva de dinheiro ficou sem ela por um bom tempo. Quanta gente pirou, porque se vivia baseado nessa garantia, achando que estava tudo certo. De repente, da noite para o dia, essa garantia ruiu e as pessoas piraram. Irmãos e irmãs, somente Deus pode nos dar segurança verdadeira. E é por isso que nós precisamos aprender a ser completamente dependentes dEle. Se eu e você tivermos a convicção de que é Ele quem nos sustenta, nós não seremos abalados quando as seguranças humanas das quais nos cercamos falharem. Porque o eixo do sustento da nossa vida é Deus. Você se lembra da história de Jó? Jó tem um livro que conta a sua história. Jó possuía todo tipo de segurança da qual um homem podia se cercar naqueles dias. Mas bastou Deus desativar essa segurança por alguns minutos para Jó ficar prostrado em terra, sem nada e sem ninguém, não podendo contar nem mesmo com a sua saúde. Lembram da história? Perdeu o dinheiro, perdeu a riqueza, perdeu a família, perdeu a saúde. Davi e Jó
nos ensinam que a nossa vida depende única e exclusivamente de Deus. Nós podemos e devemos ser prudentes. Devemos e podemos nos cercar de garantias humanas por prudência. Porém, jamais devemos nos gabar dessas garantias. Jamais devemos nos gabar de qualquer coisa que nos sirva de segurança. Seja dinheiro, seja poder, seja emprego, sejam pessoas, porque é a segurança de Deus que nos garante. Ele pode até utilizar seguranças deste mundo para nos guardar, mas o eixo da nossa segurança vem sempre do Senhor. Isso precisa ficar muito claro para nós, porque senão, num dia que Deus permitir que aconteça conosco o que aconteceu com Jó, o que aconteceu com Paulo, a gente pira. Mas se nós estivermos no Senhor, a gente prossegue, sabendo que Deus nunca nos abandona. Segunda lição desse salmo é que Deus pode fazer o impossível na vida daquele que nele confia. Ele pode fazer o impossível na vida daquele que nele confia. Só que eu preciso te dar um alerta. É muito mais difícil ver milagres quando nós estamos cercados de tantas garantias, de tantas seguranças que nos protegem e que nos asseguram o bem-estar na maioria das situações da nossa vida. É muito mais difícil. Olha para Davi. Por que Davi experimentou tantos milagres na vida dele? Porque ele deixou de confiar nas suas proteções. Apesar dele estar cercado de um punhado de garantias que lhe davam segurança, garantias humanas que lhe davam segurança, ele preferiu confiar em quem? Em Deus. Nos momentos de aflições, não foram os espaços de segurança que salvaram Davi. Não foram as suas garantias que o salvaram, mas sim os milagres do Senhor. No versículo 3 ele escreveu assim: eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Isso é milagre. No verso 5 ele disse: a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas de manhã vem a alegria. A gente tem que pôr uma coisa na cabeça, irmãos, na cabeça e no coração. Quando nós nos cercamos de garantias e proteções e confiamos apenas nelas, nós é que cuidamos de nós. E esse cuidado é limitado. Mas quando, apesar de termos garantias, que inclusive Deus nos permitiu ter, nós colocamos a nossa confiança no Senhor, é Ele que cuida de nós. Eu vou repetir. Se a gente se cerca de garantias e proteções e confia apenas nelas, nós cuidamos de nós. Mas se, apesar de garantias, nós confiamos em Deus, é Deus que cuida de nós. Você consegue notar a diferença? Porque quando Deus cuida de nós e as nossas garantias falham, nós continuamos cuidados, nós continuamos protegidos. Mas se nós confiamos nas nossas garantias e elas falham, o que acontece com a gente? A gente se perde.
Então, a gente vê milagre quando a gente está confiando em Deus. Quando a gente toma as rédeas quando a gente toma as rédeas da nossa vida, quando a gente toma as rédeas da nossa família, faz de tudo para proteger, para suprir, para alegrar, para animar, para endireitar, para encaminhar a nossa família. A gente quer fazer tudo, não tem espaço para milagre. Porque você já fez tudo. A gente se mata de trabalhar, a gente abandona o convívio do lar, a gente abandona o convívio da igreja, abandona o convívio dos amigos, porque no fim a gente precisa de dinheiro para manter as nossas garantias. O dinheiro vem, a família é suprida, mas não tem espaço para milagres. Não tem espaço para milagres. E além de não haver espaço para milagres, a gente fica arrebentado. A gente fica arrebentado. Porque não tem ser humano que aguente o peso dessa responsabilidade. E é por isso, irmãos, que a gente tem que aprender a lição de Davi. A gente faz o que tem que ser feito. A gente trabalha no que tem que trabalhar. A gente dá o sangue muitas vezes no que precisa ser dado. Mas a gente confia no Deus que é Deus de milagres. Porque aonde eu não consigo chegar, Deus chega. E é aí que eu vejo milagres acontecendo. Onde eu me vejo desprotegido, é ali que Deus faz milagres. É ali que eu vejo Deus fazendo impossíveis se tornarem realidade. E por último, a terceira lição que Davi deixou para nós aqui no Salmo 30, eu encontro no versículo 12. Ele diz assim: por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Esse versículo aqui, para mim, ele fala da essência do louvor no coração de uma pessoa que quer caminhar na presença do Pai. Aconteça o que acontecer, eu vou manter o meu coração adorando e louvando a Deus. Por quê? Porque o louvor e a adoração nos mantém no foco. Você já prestou atenção em quem se decepciona com Deus? Quem se decepciona com Deus, abandona a fé, volta as costas para Deus e vira um murmurador. Ele perde o foco. Ele perde o foco completamente. E se Deus não tiver misericórdia, essa pessoa sofre muito. Se eu, ao sofrer algum problema, alguma luta, se Deus permitir alguma provação na minha vida, e eu mantiver os olhos fixos em Jesus, se eu mantiver o meu coração cheio de adoração, para dizer: Senhor, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, isso vai me manter com olhos fixos em Deus. Isso vai me manter em atitude de dependência de Deus, confiança em Deus. E vai me manter no centro daquilo que realmente é necessário. Vai me manter na atitude correta de alguém que reconhece Deus como a fonte do seu sustento, como a fonte de tudo aquilo que ele precisa
para continuar caminhando, para sair do buraco às vezes. Por isso o louvor. Eu louvo a Deus, eu mantenho o foco em Deus, eu mantenho a minha mente conectada com o Pai, eu mantenho um coração cheio de dependência e confiança de Deus. E eu continuo bebendo da fonte que é Deus, que é a fonte de segurança para a minha vida. Com isso, irmãos, os milagres são abundantes. Com isso, os milagres são abundantes. Se eu mantenho o meu foco nas minhas seguranças, se eu mantenho o meu foco na minha arrogância, na minha independência, eu posso cair. E eu não vejo milagres. Mas se eu mantenho o meu foco nas garantias de Deus, na segurança que vem de Deus, se eu mantenho o meu foco na adoração desse Deus, mesmo que eu venha a enfrentar dificuldades, ali eu vejo milagres. Davi viu milagres, porque mesmo sendo rei, mesmo sendo rico, mesmo tendo todas as garantias, ele não deixou de olhar para o Messias. E Deus fez milagres na sua vida. Deus o livrou da morte em várias situações. Tanto que Davi morreu de velho. Então, irmãos, a chamada para nós nessa noite é não perder o Senhor de foco. E não depender de nós mesmos, mas sempre do Pai. Porque quando isso acontece, milagres se tornam realidade nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Eu quero orar com você, que talvez esteja vivendo um tempo intenso de dependência de Deus. E eu quero profetizar na sua vida, que por conta dessa dependência, por conta dessa confiança, você verá milagres. Não porque eu sou um profeta, mas porque a Bíblia diz. Eu quero ministrar bênção, quero ministrar vitória sobre a sua vida. Se você tem caminhado na presença do Pai, na dependência do Pai, você verá vitória na sua vida. Vamos colocar nossa vida diante do Pai, então? Vamos ficar de pé para a gente orar? Você coloca a tua vida diante de Deus, seus pedidos de oração. Os irmãos que estão participando do culto online, colocam também seus pedidos de oração. Nós vamos colocar tudo na presença desse Deus, que fez milagres na vida de Davi, que fez milagres na vida de Jó, e que faz milagres nas nossas vidas também. Deus Santo, eu coloco diante de Ti as nossas vidas aqui, ó Pai, cada um dos irmãos e irmãs, coloco diante de Ti porque o Senhor é um Deus de milagres. Peço que o Senhor nos ajude a confiar um pouco mais em Ti. Então fortalece a nossa fé, a nossa capacidade de crer. Fortalece, Senhor, a nossa dependência de Ti, para que não para que nenhum de nós se baseie, se fundamente sobre os alicerces da nossa própria segurança, das nossas próprias garantias, Senhor, e proteções, mas que cada um de nós possa buscar a segurança que vem do Senhor, o cuidado que vem do Senhor, na certeza de que se falharem as seguranças humanas, o Senhor não falhará. Dá-nos essa fé, essa capacidade de crer, e dá-nos, ó Pai, um coração de adorador, um coração que não desiste de Te adorar em hipótese alguma, para que os nossos olhos sejam voltados para Ti o tempo todo, para que o nosso coração dependente de Ti mantenha essa atitude de dependência, e que isso nos faça ver milagres, ó Pai. Eu coloco diante de Ti cada pedido de oração, cada necessidade que os Teus filhos e filhas estão colocando no Teu altar agora.
O Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de abundância. O Senhor é Deus que pode ultrapassar todas as nossas pretensões. O Senhor é Deus que pode ir além de tudo aquilo que a gente pede, de tudo aquilo que a gente pensa. Então o Senhor faz maravilhas na vida do teu povo que te busca nessa noite, nesse momento, ó Pai. Entrega nas mãos do teu povo vitória, entrega nas mãos do teu povo milagres, para o louvor da tua glória, para a alegria dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos e irmãs. Uma ótima semana para nós. Vamos para casa na paz do Senhor.